Boa noite a todos, espero que vocês estejam bem. Eu sou o professor Paulo Silva e este é o meu canal de História e Literatura. Hoje eu vou falar a respeito de o meu acervo de História da África, tá, gente? Que eu tenho feito alguns livros, feito alguns vídeos, melhor, sobre essa temática, tá? E hoje eu vou mostrar duas obras de História da África, né? Já mais cascudas, como eu sempre falo, né? Que são da síntese da coleção História Geral da África, Pré-História do século XVI, o editor é o Walter Roberto Silvério, representação da Unesco no Brasil, Ministério da Educação, Universidade Federal de São Carlos, tá, gente? Essa obra ela saiu em 2013, tá bom? Ela tem 2 volumes, esse é o primeiro volume, eu vou falar do primeiro, tá bom? E depois eu vou falar no outro vídeo sobre o segundo volume, tá? Embora seja uma síntese, tá, gente? Não é um livro que a gente possa dizer que seja um livro fácil de ler, tá? Porque às vezes a gente tem a impressão de síntese como algo fácil, né? É um livro bastante complexo, né? Vou dizer assim. Primeiro porque a gente vai falar assim que a gente muitas vezes não tem base, né? Para poder falar a respeito de história da África, né? Nós não temos, vou dizer assim, conteúdo, né? E aí o que acontece? Quando nós falamos de história da África, a gente acaba boiando em muitos assuntos, né? Justamente porque, até então, eu já falei em outras ocasiões, outros vídeos, né? Nós não tivemos na faculdade a cadeira sequer de história da África, né? Pessoas mais veteranas que nem eu, que já está formado desde 2004, né? E alguns colegas que vieram de anos anteriores, anos posteriores, melhor, eles também não tiveram a história da África, só tinham como matéria opcional. Então, só nos últimos anos que passou a ter uma cadeira de História da África nas universidades, pelo menos nas particulares aqui da região, tá bom? E a lei que instituiu, né, a obrigatoriedade da História da África nas escolas públicas, né, foi a Lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que altera a Lei 9394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira e da outras providências, tá bom? Então, né, até 2003 não havia essa obrigatoriedade, né, através da lei, né? E assim, demorou para chegar nas universidades, né? Até as universidades se adequarem, né? Criar uma cadeira, pessoas especialistas em história da África, enfim. Demorou um tempo, tá bom? Certo? Então por isso que na minha época não havia ainda. E aí eu tive que estudar por conta própria, né? Me virar. E essa obra em especial foi mandada para o Estado, né? O governo do Estado mandou para as escolas, para os professores de história, né, terem condição, tá bom? De estudar, de aprender a respeito do tema, tá bom? Beleza, gente? Então eu vou falar a respeito do primeiro livro aí, no caso, né? Que é esse, né? Que eu acabei de falar, da pré-história ao século XVI. E no outro vídeo eu falo a respeito dos outros livros, né? Que estudam, né, essa temática da história da África, tá bom? Então aqui no caso, o sumário é bem simples, né? Não tem nada demais, né? Nada de muito hermético, né? Vou dizer assim. Mas aparentemente, né? Tudo é aparência, né, gente? Então, aparentemente ele não é muito complicado, né? Então você vê lá, né? Capítulo 1, né? Que seria aqui no caso Metodologia para a História na África, tá bom? Depois, África Antiga, o capítulo 2. Depois, África do século 7 ao século 11, né, que é o capítulo 3, e o século, no caso, África do século 12 ao século 16, que é o capítulo 4, tá bom? E aí tem as referências bibliográficas, né, que não são poucas num livro desse, né? Tá bom, gente? Então eles começam na pré-história, né? Então é uma história, é um texto bastante complexo, né? Como eu falei, aquele outro livro que eu recomendei de História da África, né? Aquele calhamaço que eu falei na última vez que eu falei a respeito de livros de História da África, ele, de certa forma, ele é um resumo desse resumo aqui, né? Desse e do outro resumo ali, né? Então, na verdade, é muita coisa, né? Para você dizer, algo que você vai consultar de vez em quando, se você é professor, se você é aluno e se interessa por história, tá bom? Porque não dá para você ler isso de uma vez só, né? São 600 páginas, né? E uma leitura bastante complicada, tá bom? Beleza, gente? Mas recomendo, né? Como eu falei, se você quer realmente aprender a história da África, você tem que beber nas melhores fontes, tá bom?
Você tendo uma base, um resumo que seja de um livro didático, te ajuda muito a você se orientar, né? Dali em diante você se aprofunda mais. Beleza? Bom, mas vamos ao... Eu peguei um trechinho aqui, né? A respeito desse livro, né? Porque não dá pra gente falar do livro inteiro, né? Então, é um trecho da página 505, né? Que já é da África do século XII ao século XVI, que é mais palpável pra gente, né? Vou dizer assim. Que diz assim, ó, o desenvolvimento da civilização Swahili. A civilização Swahili, gente, ela se desenvolveu onde é hoje o Moçambique atual, tá bom? Então, eu vou ler um pouquinho aqui, né, que fala a respeito disso, diz assim, ó, o desenvolvimento da civilização Swahili. O período compreendido entre os séculos 12 e 15 da era cristã é particularmente interessante na história das ilhas da costa oriental da África, então do lado do Oceano Índico, aí no caso, né? Foi a época em que se formou na região uma comunidade étnica cuja melhor denominação seria população Swahili. Foi também a época em que se atestou a existência de alguns estados cujos primeiros registros datam do século X da era cristã. Outro fato importante é que nesse período o desenvolvimento histórico e cultural da África Oriental não sofreu qualquer influência externa perturbadora. Como o período também se caracteriza por um desenvolvimento cultural, grande desenvolvimento cultural, é razoável considerarmos que a civilização Swahili estava então em seu apogeu. No século XII, os Swahili não constituíam uma comunidade homogênea no plano étnico ou social. No plano étnico, sobre um fundo formado por uma população de língua banto, acrescentavam-se elementos do interior do continente e do exterior, tais como árabes, persas e indianos provenientes da costa setentrional do Mar da Arábia e do Oceano Índico. No plano social havia disparidades na medida em que existia uma classe dirigente isolada e distinta da massa de homens livres. A estrutura formal da sociedade continuava fundamentada em clãs ou grupos étnicos, mas continha elementos de diferenciação por classes. Embora considerados iguais aos outros, os membros da classe dirigente se sobressaíam por serem ricos e porque suas funções tradicionais lhes conferiam influência especial. Ao lado da classe dirigente encontravam-se outros indivíduos que eram ricos, mas não tinham acesso ao poder e à influência atribuída pela tradição, pois sua riqueza se originava do comércio. Gente comum se formava a massa da população Swahili. Além disso, a sociedade Swahili, no início do século XII, também incluía escravos. Além disso, a sociedade Swahili, no início... outra parte importante aqui, né? Mas seu papel dentro da sociedade não é claro. Pode ser que fossem exclusivamente objeto de um comércio interregional. Devido à falta de fontes, nossos conhecimentos sobre essa civilização são falhos, tá, gente? Então, o cara admite, né, o autor do texto, que né, a civilização Swahili, né, ela tem muita coisa que ainda precisa ser estudada, né, nesse livro aí, que é de 2013, né, o texto, né, pode ser até anterior. Então deixa bem claro aqui, né, esse pequeno trecho aí, tá, gente, que a civilização Swahili era um emaranhado de vários povos, né, e que tinham povos estrangeiros vizinhos ali, né, que acabavam influenciando e sendo influenciados por essa cultura Swahili, né. Então eles falam de árabes, falam de persas e falam de indianos, né, devido à proximidade pela questão de estar próximo do mar, né, arábico e também, sem dúvida alguma, do Oceano Índico, né? Então é bastante interessante isso, né, gente? Que a gente tem uma tendência, né, devido à nossa ignorância, de não entender que a África não é uma coisa só, né? A África é um emaranhado de muitas e muitas e muitas culturas, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado desse pequeno trecho, né, do livro que eu citei aqui, né, que é recomendação minha, síntese da coleção, né, História Geral da África, tá, gente? Pré-história ao século XVI, tá bom? Do editor Walter Roberto Silvério, representação da Unesco no Brasil, Ministério da Educação, Universidade Federal de São Carlos, tá, gente? Livro esse de 2013, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Dá um like, compartilhe o vídeo, quem puder compartilhar, ajudar o professor, se inscrever no canal, né? E até um próximo vídeo, espero que em breve, né, a gente consiga fazer um outro vídeo continuando esse que eu falei hoje, tá bom? Fiquem com Deus e até uma próxima.